dia a todos. Bem-vindos a esta sessão de divulgação da acreditação Erasmus+, para os setores de ensino escolar, ensino, formação profissional e educação de adultos, mais dedicada aos representantes de municípios, comunidades intermunicipais e centros de formação de professores. Nós hoje vamos ter uma sessão de cerca de 2 horas. Durante estas 2 horas irão abordar temáticas relacionadas com o Erasmus e com a acreditação, e principalmente a questão dos consórcios. Connosco hoje vamos ter a doutora Vera Queiro, a doutora Vera Farinha e o doutor Vasco Corispo, que irão ser os nossos apresentadores. Depois, na regi, ou na parte de trás, teremos a Sandra Caneira. Teremos também a doutora Sandra Caneira, peço desculpa, a doutora Isabel Joaquim e a doutora Célia Pina, assim como o engenheiro Emanuel, se eu não estou enganado, por parte da informática, que nos vão dar todo o apoio na questão das respostas a todas as questões que possam ter durante este evento. Eu não me apresentei, meu nome é Paulo Almeida e eu trabalho na comunicação da Agência Nacional. Durante esta sessão, que estamos a utilizar um formato diferente, digamos assim, dos live events. Aqui teremos também, possivelmente, a possibilidade, vai depender do tempo, mas de vocês poderem colocar as vossas questões através do sistema de mão no ar. Teremos alguns burning moments para isso. Teremos também, ao mesmo tempo, porque aqui a questão do chat é um bocadinho mais complicada na gestão do que é nos live events, um Padlet à vossa disposição. Esse Padlet vou colocar aqui a ligação no chat, para que vocês possam aceder e depois possam fazer as vossas questões. O Padlet tem é muito simples, se calhar eu partilhava aqui durante só 2 minutos o meu ecrã, para perceberem mais ou menos como é que pode funcionar. E eu vou só aqui partilhar aqui muito rapidamente. Ok. Acho que já estão todos a ver. Desculpa, é isto. O Padlet funciona desta maneira, que a única coisa que tem que fazer é vir aqui ao setor que mais vos interessar, dependendo das questões que possam ter, clicar aqui neste mais e vai surgir esta pequena caixa. Aqui escrevem a vossa pergunta apenas no subject. Não tem que se preocupar com as imagens, os links, a menos que queiram colocar algum link. Ao colocar aqui uma questão, eu vou colocar aqui uma de teste e publicar, ela vai surgir aqui. Os nossos colegas depois vão adicionar aqui a resposta nos comentários. Eu vou só iluminar para ficar um bocadinho mais bonito e não ficar aqui tão bem. A questão do Padlet já, que eu acho que toda a gente vai ter facilidade em aceder e colocar essas questões, mas se tiverem alguma dúvida também não hesitem e podem colocar agora aqui no chat, ou podem, também rapidamente posso tentar ajudar. Julgo que da minha parte é tudo. No final, a sessão está a ser gravada, eu disse há pouco, e vai ser depois disponibilizada na nossa página de YouTube, num formato aberto. Quer dizer que, se não pretenderem que a vossa imagem fuja, peço então que desliguem as vossas câmaras. No final, para depois poderem obter tanto a documentação desta sessão como a declaração de participação, pedia que acedessem através do QR Code que irá surgir no vosso ecrã ao formulário de registro, ou então ao link que colocaremos também aqui no chat ou nas notas da própria reunião, caso sintam que por algum motivo não conseguem ou não têm acesso aos QR Codes. Da mesma forma, também irá surgir um QR Code e um link para também a avaliação nesta sessão. Da minha parte, julgo que é tudo. Vou passar então agora a palavra ao meu colega Vasco Corispo, que fará o favor de partilhar a sua apresentação e dar início a esta sessão. Muito obrigado a todos e espero que tenham uma boa sessão. Ora, muito bom dia a todos e a todas. É com muito prazer que vos acolhemos aqui nesta sessão para a acreditação K1 com um enfoque para consórcios. Portanto, dirigida a organizações como municípios, comunidades intermunicipais, centros de formação de professores e similares. Então, nós vamos então agora dar início aqui
uma série de questões que têm que ver com o novo programa Erasmus e, em particular, com a ação-chave 1 e, ainda mais em particular, com a acreditação, que é aqui o enfoque desta conversa. Para começar, falaria um pouco sobre o novo programa que entrou agora em vigor em 2021 e que irá até 2027. Este novo programa vem substituir o anterior Erasmus+, de 2014-2020, mas esta substituição não é digamos, um corte radical com o programa anterior. Há aqui uma continuidade. Daí que se fala que este programa é uma evolução e não uma revolução. Há aqui 5 vetores importantes neste novo programa, que eu passo a mostrar. Um enfoque na digitalização e nas TIC funcionais. Um investimento nas pessoas. A tentativa de criar um programa que seja acessível e inclusivo. O Erasmus tem de ser para todos, independentemente de condições sociais, de desvantagens, de deficiência, de origem étnica, seja do que for, origem geográfica, por aí fora. O novo programa tenta também ser mais sustentável, através de uma série de medidas que o tornem mais verde, nas viagens, nos procedimentos, na documentação, que é mais digital, em todos os processos que de alguma forma causam impacto no ambiente. E, finalmente, a exploração de sinergias com outros programas da UE para rentabilizar os esforços dentro da União Europeia e trazer isso em favor de quem participa nos programas Erasmus. O novo programa tem uma série de conceitos, de princípios, que eu também vou aqui só exibir muito rapidamente. Anda à volta de dois novos eixos, que são a simplificação de processos, de documentação, de candidaturas, de formas de acesso e também de flexibilidade desses procedimentos. Portanto, estão a ver, esta evolução do programa anterior vem no sentido de tornar o programa mais acessível a todos. E, juntamente com os eixos, temos também aqui uns objetivos que entram com um bocadinho naquelas questões que eu falei no slide anterior: a inclusão, a sustentabilidade e responsabilidade ambiental, a cooperação e a mobilidade virtual. Abre só aqui um parênteses, nós estamos neste momento a sair, esperemos que estejamos a sair de um período em que, devido à pandemia Covid-19, fomos um pouco todos obrigados a virar-nos para o virtual e o remoto. Não obstante a causa disso ser um fator um bocadinho nefasto, mas tiraram-se daí algumas lições boas para se perceber que há grandes possibilidades naquilo que se chama agora o blended, portanto, a mistura de atividades com parte presencial e parte virtual. Portanto, e isso é uma coisa que estamos, de facto, a tentar que entre um bocadinho no programa Erasmus. E, finalmente, a participação democrática. Portanto, é importante que todos nós tenhamos uma voz ativa naquilo que são as decisões para uma Europa mais unida e mais acessível para todos. Eu faço só aqui um pequeno parênteses, agora eu estou a ir muito rápido, se calhar, mas queria dizer-vos que esta apresentação vos vai ser partilhada convosco posteriormente, está bem? Inclusivamente há aqui uma série de links e de informações que depois podem consultar com mais calma. Portanto, não fiquem muito aflitos se não apanharem alguma coisa daquilo que estamos aqui a fazer e a dizer. O tempo, de facto, é curto para conseguirmos dizer tudo e responder a todas as dúvidas, mas então, portanto, esta apresentação será posteriormente partilhada convosco em PDF. Então, avanço para o slide seguinte, em que falo também, ainda nesta questão da contextualização do novo programa. Há aqui uma nova ideia, um novo conceito que começou a ser construído por volta de 2017 e que irá sendo implementado até 2025, que é o Espaço Europeu de Educação. Basicamente é um conjunto de medidas e de princípios que visam tornar a Europa mais acessível a todos em termos de educação, com mobilidade, com transversalidade, com acesso à educação um pouco por todo o lado. E os princípios básicos deste Espaço Europeu de Educação
são a promoção da mobilidade transnacional na educação e na formação, a ajuda a que se ultrapassem obstáculos injustificados à movimentação de aprendentes, e aqui, quando se fala em obstáculos à movimentação, há logo dois que surgem à cabeça, que é o reconhecimento de competências e as línguas estrangeiras. Nada me serve ir fazer um exemplo, um curso de formação à Itália, se depois a certificação que me dão lá não é reconhecida aqui no meu país de origem. De nada me serve ir fazer um job shadowing à Finlândia se eu depois não tenho ferramentas linguísticas para comunicar com as pessoas com quem estou a trabalhar. Portanto, estes obstáculos também têm que ser ultrapassados. Apoiar os Estados-membros no sentido de melhorarem a natureza inclusiva dos seus sistemas de educação e informação, basearem-nos num conceito de aprendizagem ao longo da vida e incentivarem a inovação. Portanto, conceito-chave: inclusão, aprendizagem ao longo da vida, inovação. E, finalmente, a criação de universidades europeias e de um cartão europeu de estudante, mais uma vez salientando essa transversalidade da educação transnacional em todos os países da União Europeia. E como é que tudo isto se consegue? Bem, um dos instrumentos mais óbvios é precisamente aqui o nosso programa Erasmus+, 2021-2027, que servirá, esperamos nós, para operacionalizar todos estes princípios para que tenhamos uma Europa em que todos consigam mover mais facilmente para chegar à educação. Então, temos agora aqui um diagrama em que vocês estão a ver uma esquematização do programa Erasmus+. A parte que está aqui destacada em tons de azul é o objeto da nossa conversa de hoje, portanto, é a ação-chave 1, que diz respeito aos projetos de mobilidade. E aqui temos três formas diferentes de fazer projetos de mobilidade. Temos os projetos de mobilidade de curto prazo, e em cima, a acreditação Erasmus, que pode ser de dois tipos, individual ou para coordenadores de consórcio de mobilidade. E pronto, hoje, em particular, aqui na nossa conversa, penso que a esmagadora maioria de quem me está a ouvir está aqui um bocadinho a jeito, por assim dizer, para esta posição de coordenador de consórcio de mobilidade, pelas características inerentes das vossas instituições, que são ideais para esta posição. E, finalmente, uma pessoa ou uma organização que não queira ser coordenadora de consórcio de mobilidade pode simplesmente, pelo menos numa fase inicial, ser parceiro desse consórcio. Em vez de coordenar, está numa posição de segundo plano no consórcio e funciona como parceiro. Não dá tantas vantagens, mas também não dá tanto trabalho. Portanto, aqui um ela por ela. Para além da ação-chave 1, do KA1, estas siglas, para quem é novo nisto, vêm do inglês. KA significa Key Action 1, portanto, daí é a ação-chave 1, a ação-chave 2 e por aí fora. Então, no KA2, nós temos, e muito rapidamente, que isto aqui não nos interessa muito, para já, temos os projetos de cooperação, que há de dois tipos: parcerias de pequena dimensão e parcerias de cooperação. No KA3 é o apoio ao desenvolvimento de políticas e apoio à cooperação. E depois temos ainda, aqui embaixo de tudo, outras ações em outros campos de educação e formação, como, por exemplo, a formação Jean Monnet. Adiante. As novidades do novo programa, passa a redundância, temos algumas questões que, para quem já tem conhecimento do programa anterior, são diferentes. A ver, mobilidade de alunos na ação-chave 1. Cursos estruturados para o pessoal educativo no ensino e formação profissional, também no KA1. As mobilidades internacionais do ensino e formação profissional no KA1 também. A mobilidade de aprendentes adultos no KA1. Isto é a grande novidade de todas. Até esta altura, os aprendentes adultos não tinham qualquer tipo de acesso à mobilidade no âmbito do programa Erasmus. E isso foi uma grande abertura do novo programa.
foi que os aprendentes adultos também possam, sob determinadas condições, que veremos mais adiante, mas que possam também participar nas mobilidades. E, finalmente, as parcerias de pequena dimensão do KA2 também são uma novidade deste novo programa. O que é que muda, então, em relação ao programa anterior? Também, muito rapidamente, isto é só aqui um bocadinho para contextualizar. As mobilidades de alunos de longa duração no ensino escolar, as mobilidades de pessoal de longa duração, os intercâmbios de alunos no ensino escolar também. Portanto, estas três formas de mobilidade, então, neste momento, integram os projetos de mobilidade KA1 neste novo programa. As parcerias de intercâmbio escolar no KA2, que era conhecido como o KA229, que era uma forma de projeto muito popular, deixou de existir no âmbito do KA2 e foi transferido também para os projetos de mobilidade no KA1. Portanto, neste momento, os projetos de mobilidade KA1, a ação-chave 1, integram todos estes tipos de mobilidade e de projetos. Muito bem, então, neste momento, coloca-se aqui uma questão. Vocês poderão estar a colocar-se esta questão. Ok, então, esperem lá. Cooperação, mobilidade, o que é que eu quero fazer afinal? Bem, e é isso que, de facto, têm que ter bem claro antes de avançar com uma candidatura específica ao KA1 ou à acreditação em específico, não é? Então, se aquilo que pretendem é um projeto de cooperação com entidades de outros países para a promoção da inovação ou para o intercâmbio de boas práticas, aí devem, de facto, avançar para um projeto da ação-chave 2, um projeto de cooperação. Reparem, os projetos de cooperação são um bocadinho diferentes. Funcionam com uma série de parceiros, cada um no seu país europeu, em conjunto desenvolvem ideias, projetos, partilham resultados, etc. E poderá haver alguma mobilidade, algum momento de encontro, de reunião, etc. Mas o foco da cooperação não é a mobilidade. Okay? Normalmente, as organizações que participam num projeto destes estão, cada uma no seu cantinho, por assim dizer, a trabalhar em conjunto com os outros, remotamente, etc. Okay? Portanto, são coisas diferentes. Se, por outro lado, aquilo que pretendem é colocar o vosso staff ou os vossos aprendentes num contexto internacional para tirar daí mais-valias, então, aquilo que deve fazer é um projeto de mobilidade de pessoal educativo e de aprendentes adultos, formandos ou alunos, o que inclui os tais intercâmbios de alunos que vimos há bocado, não é? Os antigos KA229. Portanto, um projeto de mobilidade, e aí sim avançam para um projeto Erasmus da Ação-Chave 1, um projeto de mobilidade, e em particular, aqui no vosso caso, no caso aqui do nosso público desta reunião, desta conversa de hoje, em particular dentro do KA1, uma candidatura a uma acreditação como coordenadora de consórcio, eventualmente. Então, vamos lá focar-nos aqui no KA1. Isto é só o mesmo slide de há bocadinho, só para relembrar então o que é que temos aqui: mobilidades, curto prazo, acreditação, consórcios, parceiros. Vamos lá ver então agora aqui cada uma destas formas de participação no KA1. Antes disso, também é importante vocês colocarem-se a questão: será que eu me posso candidatar a estes projetos? Será que a minha organização reúne as características necessárias para poder candidatar-se a estes projetos? Vamos ver aqui rapidamente, setor a setor. No caso do ensino escolar, quem é que se pode candidatar? São os estabelecimentos escolares com oferta de educação, desde o nível pré-escolar, passando pelo ensino básico e até ao secundário. Ou seja, do pré-escolar, dos pequeninos, até ao 12º ano, qualquer estabelecimento escolar, público, privado, etc., que tenha este tipo de oferta, pode candidatar-se a um projeto no âmbito do KA1 e, em particular, à acreditação.
Mas também, não só os estabelecimentos escolares, mas também as autoridades públicas, locais e regionais, os órgãos de coordenação e outras organizações ativas no setor do ensino escolar. Isto está aqui muito resumido, mas por isso é que eu coloquei aqui este link, que vocês, clicando aqui, quando receberem o PDF em casa, vão poder descarregar uma lista completa, também um fecheirozinho em PDF, uma lista completa de todas as organizações que são elegíveis no âmbito do setor do ensino escolar. Ensino e formação profissional. Portanto, mais ou menos a mesma coisa, qualquer organização de ensino, mas também organizações de formação profissional inicial ou contínua, mas também as autoridades públicas, locais e regionais, os órgãos de coordenação e outras organizações ativas no setor do ensino e formação profissional. Portanto... Vasco, não estamos a ver a apresentação. Desapareceu, não foi? Eu senti Foi. aqui qualquer coisa, peço desculpa. Deixem-me ver então se consigo voltar aqui a partilhar. Obrigado pelo aviso. Ok, voltamos, não foi? Sim. Muito bem, obrigado, Sandra. A minha colega Sandra Caneira está aqui sempre atenta a tudo o que se está a passar. Muito bem, voltando então aqui ao slide do ensino e formação profissional, portanto temos, por um lado, as organizações de ensino e formação profissional inicial ou contínua. As organizações de ensino podem ser públicas, privadas, de qualquer tipo, e podem ministrar formação profissional inicial ou formação contínua. E também as autoridades públicas locais ou regionais e respectivos órgãos de coordenação ou outras organizações ativas neste setor. Mas no ensino profissional há aqui ainda uma outra possibilidade, as empresas e outras organizações públicas ou privadas que prestem formação a colaboradores, nomeadamente através de atividades de formação-ação. Portanto, também se abre aqui a hipótese de participarem no programa empresas ou outras organizações, que podem ser com fins lucrativos, sem fins lucrativos, públicas, privadas, maiores, menores, de várias dimensões e dedicadas a diferentes áreas de negócio ou de atuação. Portanto, temos aqui uma abertura também relativamente grande em relação ao ensino e formação profissional. Mais uma vez, o link para a lista completa com todas as organizações está aqui nesta hiperligação, ou no fundo da página. Finalmente, na educação de adultos, quem é que se pode candidatar? São as organizações de educação formal, informal e não formal. E é importante aqui que se perceba um bocadinho esta distinção. As organizações de educação formal são quem? Portanto, são os estabelecimentos de ensino, não é? Portanto, temos aqui os centros Qualifica, por exemplo, as escolas que têm ensino e formação de adultos, mas depois também se abre aqui um grande leque de opções para todo o tipo de organizações que podem também participar na ação-chave 1 e candidatar-se à acreditação. Associações, centros comunitários, museus, teatros, ONGs, fundações, centros culturais, centros artísticos, associações artísticas, centros de artes e ofícios, corporações de bombeiros, enfim, qualquer organização que, de uma forma mais ou menos sistemática, e que isso esteja claramente definido, preste formação a adultos, pode entrar num projeto para a educação de adultos. Vou dar-vos um exemplo, um museu que tenha um serviço educativo, e se esse serviço educativo regularmente faz workshops sobre, sei lá, história da arte para adultos, para o público do museu, que se inscreve e vai lá, de forma gratuita ou não, enfim, mas que participam nessas formações, nesses workshops, isso é a educação de adultos. Portanto,
esse serviço educativo desse museu poderia concorrer a um programa, a um projeto dentro do programa Erasmus, especificamente aqui ao KA1 ou até à acreditação. Depois também as autoridades públicas locais e regionais, os órgãos de coordenação e outras organizações ativas neste setor. Autarquias, penso que haverá aqui entre nós, neste momento, alguns representantes de autarquias, IPs, Secretarias Regionais de Educação e por aí fora. Portanto, e, mais uma vez, aqui toda a informação disponível no belo PDF que vocês poderão descarregar quando receberem esta apresentação. E pronto, eu para já vou interromper aqui a minha apresentação. Estamos a um slide do final desta parte, mas este último slide vou passá-lo à minha colega Vera Caeiro, que vai explicar um bocadinho uma especificidade. E pronto, estarei de volta aqui para a parte final da apresentação daqui a pouco. Até já. Vera? Muito obrigada, Vasco. Não sei se já consegui pôr a minha apresentação aqui ao vivo ou não. Sim. Conseguiste? Sim. Ótimo, ótimo. Então, pronto, o que eu queria aqui para terminar a parte do Vasco. Muito bom dia a todos. A parte do Vasco tem aqui uma especificidade, que é quem pode candidatar-se, e dentro de quem se pode candidatar há uma questão nacional que se torna um bocadinho complicada para outros países perceberem, até para nós próprios, e eu penso que há aqui muitos representantes de centros de formação de professores. Os centros de formação de professores não têm autonomia administrativa ou financeira e, portanto, estão sediados no agrupamento. Naturalmente, eles vão se candidatar através do agrupamento onde estão sediados, porque terá que ser o agrupamento a assinar contratos, a receber os pagamentos. No entanto, o Centro de Formação de Professores pode coordenar o projeto. Ao coordenar o projeto, inclui claramente a direção do agrupamento no planeamento e na implementação do projeto, naturalmente, mas o projeto do Centro de Formação de Professores tem que incluir também a componente do agrupamento sede, porque, caso contrário, os coitados dos colegas desse agrupamento não têm qualquer hipótese de fazer mobilidade. Porquê? Porque nós já sabemos, e isto vai ser até referido mais à frente, concretamente e explicado, que no mesmo setor, portanto, por exemplo, no ensino escolar, só pode haver uma candidatura de um agrupamento de escolas. Portanto, neste caso, o que nós temos aqui em questão é os centros de formação de professores organizam atividades para os seus participantes. Quando estamos a falar dos seus participantes, estamos a falar das escolas que são os seus parceiros de consórcio nacionais, não é? Proporcionam oportunidades de mobilidade aos participantes das outras organizações membros do seu consórcio. Lá está, e organiza atividades para os participantes da escola sede. Portanto, isto é uma especificidade nacional, tem a ver com a organização dos centros de formação a nível nacional, não é? E não tem a ver com o programa em si. E por isso nós ressalvamos esta questão aqui. Mais alguma questão relacionada com aqui os centros de formação de professores? Alguma especificidade de queira? Nós vamos falar um bocadinho mais à frente sobre quais são os deveres, no fundo, dos consórcios e o que é que o consórcio faz e o que é um consórcio, no fundo. E aí, depois disso, se tiverem ainda dúvidas, nós podemos falar um bocadinho através dos meios habituais, ou por telefone, ou no Padlet também podem pôr questões. Se calhar vale a pena pormos aqui o link para o Padlet outra vez, porque há colegas que chegaram entretanto e provavelmente não ouviram ou não viram o link para o Padlet. Ora bem, continuando aqui na nossa acreditação, portanto, a partir de agora vamos falar apenas da acreditação. Como vocês sabem, e como foi referido anteriormente, este programa tem na sua base uma estratégia clara de inclusão para públicos desfavorecidos e para públicos-alvos com menor representatividade no programa. Ontem tivemos uma sessão dirigida a entidades ligadas a esses públicos desfavorecidos.
No entanto, isto é uma questão chapéu de todo o programa. Isto significa que foram desenvolvidas uma série de medidas, uma série de instrumentos no sentido de superar as dificuldades da operacionalização das práticas de equidade e inclusão das instituições em geral, não é? Organizações e instituições ligadas ao ensino e formação, mas também a nível nacional, para nós isto é muito importante. Portanto, a questão da simplificação e flexibilidade que o Vasco falou há bocadinho implica também regras de financiamento, não é? Ações mais acessíveis e formatos mais acessíveis. Ora bem, e o que nós temos aqui exatamente é esta questão dos formatos mais acessíveis, em que, como já perceberam, a finalidade da acreditação, não é? E da ação-chave 1 é proporcionar oportunidades de aprendizagem a indivíduos a longo prazo, de modo a que todas as entidades tenham a possibilidade de contar com financiamento regular. Ora bem, neste caso aqui, nós temos acreditação para organizações individuais e temos a acreditação para coordenadores de consórcio. O coordenador de consórcio, já vamos explicar um bocadinho melhor o que é, só existe na acreditação. Portanto, isto é importante termos a noção que se alguém quiser fazer um consórcio, seja de que setor for, quando nós falamos de setores aqui no âmbito do programa Erasmus, é no ensino escolar, ensino e formação profissional e educação de adultos, há também o ensino superior, mas que não entra aqui neste formato de acreditação e nesta ação da acreditação, tem a sua acreditação própria. Nós aqui só podemos fazer uma candidatura por setor. Portanto, cada organização, imaginemos um centro de formação de professores que está assediado num agrupamento, a questão que estávamos a falar há bocado é que só se pode fazer uma candidatura por agrupamento e, portanto, tem que incluir tanto a questão individual como a questão dos parceiros. Por isso, em termos de setores, nós temos que pensar muito bem o que é que queremos fazer, se queremos uma ou se queremos outra. Depois temos também aqui a questão do que é uma acreditação de organizações individuais. Portanto, nós convidámos-vos para virem cá falar, ou ouvir sobre a coordenação de consórcios. Não obstante, também é importante saberem que qualquer entidade que não queira já coordenar um consórcio pode ter uma acreditação individual e depois passar para o consórcio. Portanto, temos que ter a noção que a finalidade aqui também é no fundo, no âmbito da inclusão, que é criar uma comunidade de organizações Erasmus que regularmente faz mobilidade ou intercâmbio de aprendentes e pessoal educativo. E aqui temos, de facto, a base é um plano Erasmus que, ao contrário do que parece o nome plano Erasmus, é uma coisa simplicíssima, aí que já vamos falar a seguir, portanto, está alinhada, o plano Erasmus está alinhado com o formulário de candidatura, com aquilo que se espera do projeto e efetivamente, com a vossa organização, o vosso projeto educativo. Portanto, é pegar nas coisas e intercalá-las, não é? Usar o Erasmus como algo que vai dar uma grande vantagem, dar benefícios ao vosso projeto educativo. Depois temos uma acreditação por organização, lá está, já tínhamos falado nisso, não requer experiência prévia, portanto, isto é muito importante, este programa assenta no que nós estávamos a falar, na inclusão de todos, e, portanto, mesmo quem não tem experiência Erasmus é muito bem-vindo aqui, e é válido para a duração do programa. Há também a questão do financiamento simplificado, que já vamos falar mais à frente, que também é algo que motiva bastante, que é... portanto, vamos já falar a seguir, desculpem este gaguejar. Ora bem, então, tanto um como o outro têm o prazo de candidatura 19 de outubro, e por isso é que nós estamos a fazer estas sessões agora, porque vocês têm tempo para trabalhar para fazer os projetos, exatamente porque, ao contrário dos projetos de cooperação KA2, não existem parceiros, existem entidades de acolhimento. O facto de não existirem parceiros significa que vocês constroem o vosso próprio projeto e não têm que estar a contar com outras pessoas ou a encontrar parceiros nesta fase para fazer mobilidade. Portanto, vocês têm um projeto desenvolvido
com base nas vossas necessidades, com base nos vossos objetivos, nos resultados esperados, e depois, sim, numa segunda fase, é que vão, de facto, procurar entidades de acolhimento a vários níveis. Ora bem, a acreditação de coordenador de consórcio tem a vantagem de vocês poderem alargar o alcance do projeto a newcomers, não é? Portanto, a outro tipo de entidades que nunca ouviram falar e que se calhar não têm capacidade para entrar no programa, não têm recursos, não têm tempo, e vocês podem, no fundo, proporcionar atividades. E ao mesmo tempo, atribuem um papel estratégico a organizações líder no setor, isto é, líder ao nível de política educativa, mas também líder ao nível de alguma especialização, algo que seja, que queiram transmitir, alguma metodologia, alguma abordagem, algum tipo de práticas. Portanto, tudo isto se inclui aqui. Já tínhamos falado que só existe no enquadramento da acreditação. Uma entidade só pode ter um consórcio por setor educativo. Vou só dar aqui um exemplo muito prático de tudo o que nós vamos falar a partir de agora. Temos sempre o exemplo dos agrupamentos de escolas, que podem ter o ensino regular e, portanto, podem ter ou um projeto ou um consórcio ligado ao ensino regular, portanto, vão se candidatar ao ensino escolar. Podem ter o ensino e formação profissional também, e toda a atividade no âmbito do ensino e formação profissional, os formadores, os formandos, vão ter que se candidatar a um consórcio ou a um projeto de acreditação no âmbito do ensino e formação profissional. E se tiverem, por exemplo, um centro que qualifica, podem candidatar-se à educação de adultos, o centro qualifica, portanto, com enfoque no centro qualifica. Portanto, podem ter 3 acreditações diferentes, mas em cada um dos setores. Portanto, um em cada setor e não, por exemplo, o pré-escolar e o primeiro ciclo juntarem-se para fazer um projeto no escolar e depois o secundário fazer outro. Não, isso não é possível. Portanto, nós queremos, a abordagem é sempre de estarmos, pegarmos na instituição ou na organização como um todo e ser algo estratégico para a instituição e não só para uma parte ou uma valência da instituição. Portanto, é importante aqui também é saber que a dimensão do consórcio é totalmente flexível e quando vocês candidatam não precisam de dizer quem são os outros elementos, vocês precisam apenas de falar sobre o que é que pretendem fazer e quem são os parceiros que têm em mente, não precisam de os identificar. Claro que temos aqui um plano mais estratégico numa candidatura a um consórcio, mas qualquer entidade que o faça já sabe que já tem algo mais estratégico em mente, com certeza. Depois temos que a questão do enfoque dos newcomers, que já falámos também sobre isto. Ora bem, eu vou acelerar um bocadinho e vou-vos só dizer o que é um consórcio de mobilidade para ficar mesmo claro. É um grupo de organizações do mesmo país que desenvolve atividades de mobilidade integradas num plano Erasmus conjunto. Portanto, é do mesmo país. Não existem parceiros estrangeiros, nem no K1 em si, nem na acreditação K1. Cada consórcio é coordenado por uma organização e esta organização, embora trabalhe em conjunto com os outros todos, é o coordenador do consórcio Erasmus. E este coordenador é que tem a acreditação, não é o consórcio em si, porque podem entrar e sair membros do consórcio todos os anos. A organização coordenadora pode convidar entidades sem experiência internacional para se juntarem ao consórcio. Aliás, este pode aqui é engraçado porque nós gostaríamos era dizer mesmo tem de convidar. Porquê? Porque haveremos de ver um bocadinho mais à frente, até a nível de benefícios para o consórcio, de pontuação na avaliação, de critérios de avaliação, isso é uma vantagem. Ora bem, o que faz um coordenador de consórcio? Ela organiza atividades para os seus participantes, proporciona atividades de mobilidade a outras organizações, membros do seu consórcio, que não requerem acreditação, isto é muito importante, e nas suas candidaturas, os coordenadores devem descrever claramente qual é a finalidade do seu consórcio. E vamos falar um bocadinho sobre quais são as finalidades dos consórcios. Claro que não vão, tal como eu disse, não precisam de nomear a lista de membros, mas têm que falar sobre o perfil dos membros. Porquê? Porque quando nós falamos aqui na acreditação da mobilidade,
nós estamos a falar da questão da participação de longo prazo. Estamos a falar também, no âmbito da já referida simplificação do programa, a questão da facilidade de acesso, não é? Este conceito de consórcio surge para potenciar, lá está, a questão da participação de newcomers ou de organizações com menos experiência e com menos capacidade. E o objetivo também é ajudá-las a experimentar novos tipos de atividades. Ora bem, chegando aqui nesta parte, nós temos alguns tipos de consórcio e as finalidades é o que vocês depois vão pegar nestas finalidades que estamos aqui a falar, e o próprio formulário de candidatura vos explica isto, vos diz estas são as possibilidades de consórcio, qual destas definições se aplica ao vosso consórcio. E, portanto, temos, neste caso, autoridades responsáveis e organizações especializadas. Portanto, já falei sobre isto. Isto é, no fundo, uma relação hierárquica de conhecimento ou de coordenação do consórcio. Mas também temos outro tipo de consórcio, que é esta que talvez algumas pessoas aqui, algumas entidades aqui estejam interessadas também em experimentar, que são juntar grupos de organizações com necessidades semelhantes ou com desafios semelhantes, ou que tenham dificuldade em participar individualmente no programa, juntarem-se todas e fazerem um consórcio de mobilidade. Portanto, no fundo, estão a unir recursos para fazerem projetos de mobilidade para os seus participantes. Critérios de avaliação específicos para o consórcio. O que é que vai ser falado essencialmente é se o consórcio tem capacidade para coordenar, desculpem, se o coordenador de consórcio tem a capacidade para coordenar o plano Erasmus proposto, a finalidade do seu consórcio, a distribuição prevista das tarefas e as normas de qualidade. Falando um bocadinho disto mais em pormenor, tudo isto, o plano, a finalidade, a distribuição, as normas, isto abrange o plano de consórcio total e exige, de facto, que os objetivos do plano Erasmus sejam coerentes com a finalidade. Portanto, se os objetivos como falámos há bocadinho, de apoiar a participação de newcomers, isso tem que estar refletido na candidatura. E os próprios membros também, quando forem anexados, no fundo, ao consórcio, também têm que incluir newcomers. Portanto, temos que pensar na coerência do projeto, na coerência da proposta, na coerência interna do próprio, da planificação e da implementação do projeto. Muito rapidamente, as normas de qualidade específicas para o consórcio resumem-se a isto: o coordenador deve apoiar ativamente as organizações, membros, no cumprimento das normas de qualidade e assegurar que eles participam adequadamente nas tarefas que afetam diretamente os seus participantes. Por exemplo, durante o processo de seleção, a questão da monitorização, a definição de resultados de aprendizagem, entre outros. Portanto, os membros do consórcio não são membros passivos, têm que ser membros ativos também, nomeadamente se querem implementar e ter benefícios para a sua própria organização. Ora bem, normas de qualidade específicas para o consórcio. Eu não vou entrar muito por aqui porque já estamos um bocadinho atrasados, mas no fundo vocês vão ter esta apresentação, estamos a falar do desenvolvimento da capacidade e em especial o apoio organizacional, portanto o coordenador de consórcio tem que ter isto em mente, portanto tem que dar este apoio, tem que desenvolver a capacidade dos membros. A questão da atribuição de financiamento, o financiamento deve ser distribuído de acordo com determinadas regras que já estão definidas, mas também de forma justa, transparente e proporcional às tarefas e necessidades da organização parceira, de cada uma das organizações parceiras. Não há limite de parceiros, portanto, isto também é importante. Quando se pensa no projeto, a tomada de decisões deve ser conjuntas, portanto, não pode ser o coordenador de consórcio e especialmente, por exemplo, no caso de centros de formação de professores, não pode ser o centro de formação de professores a tomar as decisões sozinhas, portanto, não só tem os seus membros, como tem a escola sede, neste caso. E a questão de partilha de conhecimentos e recursos, portanto, se a finalidade do consórcio foi, de facto, promover e coordenar atividades e partilhar, isso tem que estar muito claro na candidatura. Se for simplesmente
se o objetivo for outro, se a finalidade do consórcio for outro, isto não deixa de ser essencial, a partilha de conhecimentos e recursos ao longo do próprio projeto. Aqui, o que é que nós temos aqui de acreditações, outras opções, curto prazo, etc. De facto, quando nós pensamos aqui na questão do consórcio e da acreditação, nós sabemos que nem toda a gente, de facto, tem hipótese ou a ideia de se candidatar agora. E isso não é preocupante. O facto de estarem aqui já é ótimo, já é excelente. Portanto, quando não têm a certeza que se querem candidatar, há sempre outras opções. Portanto, podem participar este ano como sendo parceiros de um consórcio de uma modalidade existente e, portanto, ficam a conhecer, ficam a adquirir experiência, ver como é que os outros lidam com a situação. E ser entidade de acolhimento. Portanto, como vocês já perceberam, não há parceiros, há entidades estrangeiras, há entidades de acolhimento, mas vocês em Portugal também podem ser entidades de acolhimento. Portanto, se forem contactados por colegas de outros países para virem fazer algum tipo de job shadowing, uma missão de ensino, ou formação, um intercâmbio, no fundo, nós chamamos de intercâmbio, mas não é, mas uma recepção de aprendentes, de alunos, de formandos, vocês podem sê-lo sem candidatura, não é? E, por fim, todos os anos existe a acreditação e, por isso, todos os anos, em outubro, ou em setembro, nós estaremos aqui para vos ajudar a entrar na família Erasmus e em outubro para se candidatarem, portanto, não é grave. Ora bem, a questão do ser parceiro de consórcio. Para quem está aqui só para ver o que é isto, basta ter um OID, que é o tal cartão de cidadão, o número de identificação da organização, que é obrigatório para todas as entidades que trabalham com Erasmus, sejam passivas ou ativas, portanto, e é tudo semelhante à coordenação. Por fim, queria-vos só dizer que, da mesma maneira que só podem ter um projeto por setor, cada organização, também só podem ter no máximo 2 financiamentos do programa da Ação-Chave 1 por ano. Isto significa o quê? Que uma organização A pode ter uma acreditação individual, pode ter uma acreditação individual e ser parceiro de um consórcio, pode ser parceiro de um consórcio e de outro, portanto, por exemplo, de um consórcio temático e depois de um consórcio de uma autoridade local, imaginemos. A organização pode ser coordenadora de um consórcio, pode ser coordenadora de um consórcio e parceira de outro consórcio, mas a única coisa que não pode ter é uma acreditação individual e uma coordenação de consórcio. Portanto, vocês ao terem uma acreditação individual, não podem candidatar-se a um consórcio. No entanto, podem pedir, e reparem, lá está a questão da flexibilidade, que é fantástica nesta acreditação, que é, podem pedir um upgrade da vossa acreditação individual a uma certa altura e pedirem para o upgrade passarem a serem coordenadores de consórcio, por exemplo, ou vice-versa, se não gostarem de ser coordenadores de consórcio, voltarem para trás. Portanto, aqui temos, vou-vos passar agora a uma outra fase da nossa apresentação, que tem a ver com participantes e atividades, e vou passar a palavra à nossa colega Vera Farinha, que aqui na equipa do escolar somos 2 Veras, por isso é que o Paulo só apresentou uma Vera Queiro, que era eu, mas existe também a Vera Farinha, que vai passar agora a falar com vocês. Até já. Então, quem pode ser participante? Temos pessoal e assistentes, temos o pessoal educativo, professores, formadores, outros técnicos, como pessoal especializado no para necessidades especiais, técnicos de orientação, psicólogos, temos os voluntários, os assistentes, etc. Temos a linha de direção, gestão, coordenação das organizações. Temos outro pessoal com responsabilidade no ensino escolar profissional, na educação de adultos, como os inspectores, consultores, formadores de professores, técnicos, enfim. Ou seja, todos os que têm ligação direta ao ensino escolar, profissional ou da educação de adultos são elegíveis para participar nas atividades do projeto K1. Okay? E temos os alunos.
formandos ou aprendizes e aprendentes adultos. Neste caso, low skill. Já vamos falar um pouco mais sobre isto à frente. Mas antes disso, queríamos aqui reforçar a ideia de que existem participantes e participantes com menos oportunidades. É um conceito muito importante a diversos níveis, está ligado às prioridades do programa, ao nível da inclusão, e está ligado às prioridades da ação-chave 1. Esta definição está no guia. Vera. Esta definição está no guia, como eu dizia, na secção D, que refere que os participantes com menos oportunidades são as pessoas que, por motivos económicos, sociais, culturais, geográficos ou de saúde, devido à origem migrante, ou por motivos relativos à deficiência ou dificuldades educativas, quaisquer outros motivos, nomeadamente os que podem dar asa a práticas discriminatórias, e enfrentam obstáculos que as impedem de ter acesso efetivo a oportunidades de educação ao abrigo do programa. Este conceito é essencial neste âmbito. Quais as atividades possíveis num projeto K1? Trata-se de atividades de mobilidade pessoal e de aprendentes. Queremos aqui só fazer uma ressalva, porque todos os tipos de mobilidade, todas as atividades de mobilidade, podem ser combinadas com períodos de atividade virtual. O Vasco já tinha falado nisto há pouco. Além da mobilidade física, podem ter um período de atividade virtual, dando assim lugar a uma mobilidade mista, chamada Blended Mobility. No entanto, as durações mínimas e máximas especificadas referem-se sempre e apenas à componente física da mobilidade. Para participantes com menos oportunidades, esta duração mínima e máxima que vamos referir de seguida pode ser inferior ao indicado. Então, começando pela mobilidade pessoal. Podemos ter atividades de job shadowing, missões de ensino, formação e cursos e desenvolvimento profissional. Ou seja, são atividades estruturadas como cursos, conferências, seminários. As missões de ensino pretendem incentivar os vossos profissionais a irem para outro país ensinar, formar, partilhar espaços com outros colegas noutras organizações. As atividades de job shadowing, em que o que se pretende essencialmente é observar, acompanhar um colega no seu posto de trabalho, noutra organização, noutro país. Enfim, são as atividades que, creio, a maioria já conhecia, que já vinha dos projetos do programa anterior. Relativamente à mobilidade de aprendentes, aqui sim, a novidade nos projetos da ação-chave 1 do novo programa, contrariamente às mobilidades pessoal, temos situações diferenciadas por setor. Assim, no caso do ensino escolar, existe a mobilidade em grupo de curta duração, a mobilidade individual de curta e de longa duração. Na educação de adultos, temos mobilidades de curta duração em grupo ou individual, e na formação profissional há apenas a mobilidade individual de curta duração para a generalidade dos casos e de longa duração no Erasmus Pro. No caso do VET, da formação profissional, temos ainda os concursos de competências, mais conhecidos por Skills Competitions. Todos estes tipos de mobilidade, dependendo dos setores, têm durações diferentes. Chamo a vossa atenção para isso. De qualquer maneira, tudo isto está no programa, no guia. Está bem? Neste momento, queria então falar um bocadinho naquilo que mencionei há pouco sobre os aprendentes adultos pouco qualificados, porque são os que são elegíveis para atividades de mobilidade no âmbito desta ação-chave 1. A definição é esta. Nós depois vamos mandar a apresentação PDF por e-mail, mas interessa dizer que são os aprendentes adultos com menos oportunidades, em particular aprendentes adultos com baixa qualificação, devendo estar matriculados no programa de educação de adultos na organização de envio. Continuando, temos ainda uma terceira tipologia de atividades financiadas. Existe agora a possibilidade de convidar peritos, obrigada,
professores especialistas, outros profissionais qualificados de um país do programa, para ajudarem a melhorar o ensino, a formação, a implementar a implementação de novas metodologias ou práticas ao nível da gestão, da organização, etc. Temos também a possibilidade de fazer visitas preparatórias à organização de acolhimento antes da realização das mobilidades. Atenção que não se trata de uma atividade autónoma, mas de um mecanismo de apoio à mobilidade, tendo de existir um fundamento claro, como seja estabelecer um primeiro contacto, preparar mobilidades de longa duração ou ainda, por exemplo, mobilidades de pessoas com menos oportunidades. Por último, as organizações podem assegurar o acolhimento de professores, de formadores e educadores em formação inicial, permitindo a realização de um estágio. A organização de acolhimento irá receber um apoio para a organização da atividade de estágio e é a organização de envio, que será sempre uma universidade, uma escola superior estrangeira, a financiar a deslocação e a subsistência da pessoa que será acolhida pela organização portuguesa. Um último aspecto que vos queria falar tem a ver com os países elegíveis para todas as atividades. São os 27 Estados-membros da União Europeia, mais os 6 países aderentes ao programa, que são a República da Macedónia do Norte, a Islândia, Liechtenstein, Noruega, Turquia e Sérvia. Atenção que o Reino Unido já não faz parte desta lista de países elegíveis para a ação-chave 1 na sequência do Brexit, famoso Brexit. No caso do ensino profissional, temos ainda um conjunto de países parceiros para a mobilidade de formandos e pessoal, no caso de job sharing e missões de ensino. Está bem? Vou ficar por aqui, vou passar a palavra agora à minha colega Sandra Caneira. Obrigada e uma boa continuação da sessão. Obrigada, Vera. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada pela vossa presença e por ainda estarem aqui conosco. Na continuidade do que já aqui foi dito pelos meus colegas e na esperança de que nesta altura já tenham alguma vontade em embarcar nesta aventura que trará certamente vantagens para a vossa organização, irei falar um pouco e sucintamente sobre a candidatura e o seu formulário para esta fase de candidatura à acreditação. E falarei de uma forma sucinta, porque tal como já foi referido, irão existir outras sessões específicas para cada setor e nessa altura falaremos mais sobre estes pontos. Para vos contextualizar de tudo aquilo que tem sido dito até aqui, apresentamos um calendário que vos ajudará a entender melhor os procedimentos. Como podem ver, em março foi publicado o convite geral à apresentação de candidaturas. Neste convite já vem mencionada a abertura do concurso à acreditação Erasmus. Em junho foram publicados os formulários de candidatura à acreditação, o que quer dizer que desde essa altura, junho, já é possível às instituições terem um acesso ao formulário para o analisarem e trabalharem sobre o seu plano Erasmus, ou até mesmo, caso não houvessem dúvidas, candidatarem-se. Em outubro, mais precisamente no dia 19 de outubro, terminará então o prazo de candidatura à acreditação. A acreditação está dividida em duas fases. A primeira fase de candidatura consiste na explicação do vosso plano de internacionalização e de mobilidade, focar-se-á mais na parte dos conteúdos, e a segunda fase, caso a vossa instituição fique aprovada, é a fase do pedido de financiamento. A primeira fase onde nos encontramos é uma fase que durará de outubro até janeiro. Durante este período procede-se da nossa parte a análise da elegibilidade, a avaliação e a saída dos resultados. Caso a vossa instituição seja aprovada, no princípio de fevereiro farão então o pedido de financiamento para as atividades propostas no vosso plano Erasmus.
A grande vantagem que a vossa organização terá com a acreditação é que, se ficarem aprovados nesta primeira fase, até 2027, não terão de se candidatar novamente, não terão que desenvolver outro plano, apenas terão que se preocupar com o pedido de financiamento anual, que também não é obrigatório. Aqui em fevereiro também está previsto o período, podes voltar atrás, Vera, só favor. Aqui só para referir que aqui em fevereiro também está previsto o período de candidaturas regulares normais, a ação KA 122, projetos de curto prazo, que já foi falado pelo meu colega Vasco, projetos que têm uma duração mais curta, de 6 a 18 meses, e caso não sejam selecionados para a acreditação, poderão submeter uma candidatura nesta altura a um projeto também deste tipo. Quer dizer, no vosso caso, como são os consórcios, também só têm esta fase. Mas podem se candidatar como instituição individual. E então, como é que funciona a acreditação? Aqui num esquema mais sucinto e que esperamos que vos ajude a entender melhor, existe uma candidatura aprovada para uma acreditação de 7 anos, que vai de 2021 a 2027, que não passa de uma intenção da entidade ao nível do vosso projeto educativo e é baseado num plano Erasmus. E eu já vou falar mais à frente sobre o que é que se pode entender pelo plano Erasmus, hoje apenas tendo em conta a estrutura do formulário. Este plano Erasmus é proposto inicialmente para 2 a 5 anos, mas que depois poderá vir a ser atualizado com base numa série de informação que poderá ser requerida pela própria instituição ou mesmo pela equipa da Agência Nacional, que irá acompanhar o projeto e que ao longo do ciclo de vida do mesmo e o vai também monitorizando. Este feedback vai sendo partilhado, que é pela instituição, que é por nós, e que vai alterando o plano, é sempre com o intuito de o melhorar. É importante referir aqui que a Agência Nacional vos ajudará sempre a fazer o melhor, tendo em conta, obviamente, a experiência que se vai adquirindo ao longo dos anos do projeto. Quanto ao financiamento, é um financiamento anual, logo existe um contrato anual. O que é que isto significa? Significa que uma entidade, no primeiro ano do contrato e quando finaliza, apenas irá reportar a parte financeira. No ano a seguir, se solicitar financiamento, faz outro contrato e assim sucessivamente. Não é obrigatório solicitar financiamento todos os anos da acreditação. A instituição poderá, por exemplo, estar a concluir atividades ou implementar e a disseminar práticas desse ano de contrato e querer apenas solicitar financiamento no ano seguinte. E não há nenhum problema com isso, em fazê-lo, e até fará mais sentido. Neste momento, a plataforma que disponibiliza os formulários tem 3 possibilidades de candidatura. Tem 3 formulários disponíveis, não sei se já tiveram a oportunidade de verificar. No entanto, para a acreditação terão de selecionar o formulário à ação KA 120. Existe uma possibilidade de candidatura à ação KA 122, candidaturas a projetos de curto prazo, mas não é elegível para Portugal, uma vez que para o nosso país o mesmo realizou-se em maio e nós não temos a segunda fase de candidaturas a esse tipo de projetos. Como esta plataforma é utilizada por todos os países do programa e muitos deles solicitaram a segunda fase, esta hipótese aparece. No entanto, e reforço, não é elegível para o nosso país, por isso, muita atenção aqui para não existirem enganos e escolherem o formulário errado. O plano Erasmus faz parte da candidatura, aliás, todo o formulário se rege à volta deste plano. A estrutura do formulário que aqui apresentamos, e digo-vos com toda a seriedade que, comparativamente ao formulário do antigo programa, é um formulário com uma terminologia muito mais simples, mais acessível, visto que em cada secção do mesmo existe uma explicação, uma contextualização do que é pretendido, dando-vos inclusive exemplos e informação necessária para conseguirem perceber
como deverão responder às questões ali colocadas. Só para saberem, no ano anterior sentimos um grande decréscimo de telefonemas por parte das instituições a colocar dúvidas relativamente às questões do formulário, e isso só demonstrou que o formulário está muito bem conseguido e que estamos no bom caminho. Assim, temos uma secção alusiva ao contexto da instituição, ou seja, saber quais são as ofertas formativas da instituição, quais os planos curriculares, quais os programas de aprendizagem. É certo que muitas instituições têm várias ofertas formativas, planos curriculares e programas de aprendizagem, e aqui no contexto até podem mencionar todas, mas vão ter sempre de escolher aquela em que o projeto se vai focar. É esta parte do formulário que permite à Agência Nacional saber se o projeto está a ser submetido ao setor correto. Também nesta parte terão de apresentar uma análise de necessidades da instituição, apresentar a vossa experiência, pronto. A partir daqui temos o Plano Erasmus. Vão ter a parte do Plano Erasmus objetivos, onde terão de mencionar os objetivos que têm para a vossa instituição, quais os indicadores de progresso desses objetivos. Tem o plano Erasmus Atividades, onde vão dizer quais as atividades de mobilidade pessoal e educativo, alunos ou aprendentes, que vão tentar colmatar as necessidades que deram origem a esses mesmos objetivos. Estas atividades de mobilidade estarão disponíveis e podem ser vistas no convite geral, quando sair. E depois temos também as normas de qualidade, que já estão pré-definidas. Estas normas existem para assegurar boas experiências de mobilidade e bons resultados de aprendizagem. Vocês não terão de escrever ponto a ponto as normas de qualidade, apenas terão de concordar com elas e frisar o que pretendem fazer para implementar essas normas de qualidade na vossa instituição. Não basta a intenção, é preciso algo concreto. Depois, a gestão dos recursos, as medidas, como vão fazer a monitorização das atividades de mobilidade, por exemplo, como vão fazer a integração dos resultados na instituição, que medidas irão tomar para divulgar e disseminar as aprendizagens que foram feitas, que estruturas de avaliação, quais os instrumentos que irão utilizar para perceber se os objetivos iniciais estão a ser atingidos e se vão ao encontro do que é pretendido. Pronto, parece muita informação, mas a Agência Nacional, tal como eu já disse, terá um papel de apoio na monitorização deste trabalho que será feito ao longo do ciclo de vida do projeto. Na verdade, até mesmo com o programa anterior nós já o fazíamos, vocês tinham um técnico de acompanhamento, irão ter esse técnico agora de uma forma ainda mais próxima. Resumindo, o plano Erasmus é o plano que faz a ligação entre as atividades de mobilidade e as necessidades e objetivos da organização. Tudo tem de se interligar para que a candidatura faça sentido e tenha a qualidade desejada, não é? Quando pensarem em desenvolver o plano, reflitam sobre a questão aqui colocada, como irá a vossa organização usar este programa para beneficiar o pessoal educativo, os seus aprendentes e a própria instituição, que impactos irá trazer. Na sessão do dia 22 de setembro, que falaremos mais à frente, sessão de apoio às candidaturas, caso estejam interessados em participar, iremos abordar melhor esta questão do plano Erasmus e ajudando-vos a desenvolver mais este plano. Relativamente aos resultados da candidatura à acreditação, tal como eu disse anteriormente, quando falei do calendário, em janeiro de 2022, peço desculpa, vocês irão receber a notificação com os resultados da vossa candidatura.
se está aprovada ou não. Caso a candidatura não tenha sido aprovada, poderão fazer uma candidatura, quer dizer, no vosso caso, se candidatarem como instituição individual, se tivermos aqui instituições individuais, poderão candidatar-se a um projeto de curto prazo, para aguardarem pelo convite da acreditação 2022 e tentarem candidatar-se novamente a outra acreditação. Todos os anos o convite está aberto, portanto o importante é acreditar e não desistir desta oportunidade. Tendo a vossa candidatura sido avaliada, é possível perceber quais os pontos mais fracos, quais as recomendações e melhorá-la para a próxima fase. Se a vossa candidatura for aprovada, passam para a fase seguinte, ou seja, a candidatura para o pedido de financiamento, as KA 121. Passam da KA 120 para a KA 121. Já não terão de se preocupar com parte dos conteúdos, mas sim com o número de participantes para as atividades, o perfil dos mesmos, as atividades escolhidas. É uma candidatura muito direcionada e simplificada. Ter atenção que se a vossa candidatura for aprovada, terão de aguardar pelo convite de outono para saberem as regras que sairá nestes finais dos meses do ano. Ora bem, quando sair este convite, previsto para o outono de 2021, ou seja, para os meses finais do ano, iremos ter informação relativa à segunda fase de candidaturas para as instituições que ficaram aprovadas na acreditação. Iremos ter acesso aos critérios de financiamento, nesse convite, e às prioridades de financiamento. Também será dada informação sobre o tipo de atividades previstas e financiamento solicitado. Como já foi dito, o acesso é muito mais simplificado, uma vez só tem de solicitar o financiamento e não tem de se preocupar com os conteúdos, e a candidatura será em fevereiro de 2022. O que será financiado? Espera-se que sejam as rúbricas habituais, e mais algumas, tendo em conta as novas possibilidades de atividades previstas. A viagem, e dentro da rubrica viagem, temos agora as que são consideradas ecológicas e as que vêm ao encontro de uma das grandes prioridades deste novo programa, que é o ambiente e a sustentabilidade, e que também vão ao encontro das tão faladas normas de qualidade. Por isso são consideradas viagens ecológicas todas aquelas que a maior parte do trajeto é feito por meios de transporte de baixas emissões, como autocarro, comboio, automóvel partilhado. Também é financiado o apoio individual para a alimentação, alojamento, transportes locais, as propinas dos custos de formação, continua a dar-se financiamento para o apoio e para a organização dos projetos, e aparecem novas fontes de financiamento para o apoio à inclusão, apoio às instituições que levam pessoal educativo ou aprendentes com menos oportunidades em mobilidade, apoio para as visitas preparatórias, para a preparação linguística. Continua a existir também financiamento para custos excepcionais para viagens onerosas, para garantias bancárias e para a mobilidade virtual. Claro que o financiamento vai ao encontro das atividades solicitadas e dos objetivos da instituição, claro. Por exemplo, se uma instituição que não terá financiamento para uma visita preparatória, caso não solicite em candidatura, não é? Ou caso o avaliador considere que não se adequa aos objetivos e às necessidades da instituição. Isto é só um exemplo. Penso que da minha parte é tudo. Acho que não me alonguei muito. Obrigada por me ouvirem. Passo agora a palavra à minha colega Vera Queiro, que vos irá falar sobre os vários critérios a ter em consideração neste processo de acreditação. Um bom dia e obrigada. Vera? Já cá estou.
Olá novamente, venho falar-vos então, como a Sandra diz, sobre candidaturas e critérios. Não nos vamos alongar muito, mas vamos chamar a atenção para algumas questões essenciais que têm que começar a pensar se pretenderem fazer uma candidatura. Aqui já foi referido várias vezes, mas é essencial que percebam que isto é uma sessão de divulgação e de motivação para se candidatarem. A sessão de apoio a candidaturas será de facto a dia 22, por isso é que não vamos desenvolver muito aspectos técnicos da candidatura. No entanto, esperamos sinceramente que nesta altura já estejam cheios de vontade de fazer projetos, por isso vamos falar aqui sobre a questão da elegibilidade, da seleção, da exclusão e da atribuição. São os 4 tipos de critérios. O primeiro que vamos falar, o Vasco já introduziu inicialmente tudo o que era para introduzir. Vamos só reforçar que é essencial que vocês verifiquem se a vossa organização é elegível, não só entrando aqui, até podem entrar aqui diretamente através do PPT que vão receber, do PowerPoint, e entrarem diretamente e verem se são elegíveis, porque aparece de facto o papel no sistema educativo ou o programa educativo e aparecem exemplos de instituições. Não estão lá todas as instituições elegíveis ou organizações elegíveis e vocês podem contactar connosco para confirmar se são elegíveis ou não, se tiverem dúvidas. A questão aqui da superposição, nós chamamos aqui a atenção sempre, não se esqueçam que uma organização pode ser elegível em vários setores, mas um programa educativo não pode, portanto, por isso é que cada programa educativo está afeto ao seu setor e deve candidatar-se ao seu setor. Se uma instituição ou uma organização tem 3 programas educativos, candidata-se aos 3 setores se quiser, se não, candidata-se àquele que quiser experimentar. Isto é um dos critérios de elegibilidade, portanto, não há muitos. Nós temos que ter a noção que todas as organizações estão estabelecidas no país do programa, tal como a Vera vos explicou há pouco, exceto organizações no ensino e formação profissional internacional, mas, e nesse caso, no dia 22, quando escolherem o setor, o nosso colega Pedro Pires vai especificar-vos aquilo que é elegível, a que é que se podem candidatar e o que é o veto internacional. Em que âmbito é que tem o veto internacional? Depois temos a questão das organizações de acolhimento, portanto, já falámos sobre isto há bocadinho, até fui eu que insisti um bocadinho nisto, são entidades que não são identificadas em sede de candidatura. Portanto, são os organizadores dos cursos, são as entidades de acolhimento de job shadowing ou de missões de ensino e formação, são as escolas, as escolas profissionais, as entidades, as associações, entidades que proporcionam a oferta de educação de adultos, ou outro tipo de entidades, como bibliotecas, museus, etc., que recebem os participantes, acordam com quem envia, que são os portugueses, não é? Que enviam o programa que vai ser desenvolvido durante o processo, não é? Durante a mobilidade, garantem um certificado de participação e essas entidades são essenciais, mas de facto, e isto é muito importante, não têm que ser identificadas em sede de candidatura. Não é necessário saberem quando se candidatam, nem a um projeto individual, muito menos a um projeto de coordenação de consórcio, para onde é que vão. Vocês podem ter uma ideia do que querem fazer, mas não precisam de identificar. E isto é muito importante, porque, lá está, não há parceiros nos projetos K1, na acreditação não há parceiros, há organizações de acolhimento. As organizações parceiras, quando se fala em organizações parceiras, estamos a falar das entidades portuguesas parceiras do consórcio. Portanto, não é parceiros estrangeiros, é parceiros nacionais. E no vosso caso, e no caso essencialmente desta sessão com enfoque na coordenação de consórcios, são as organizações parceiras cujo perfil vocês devem
identificar na candidatura ao consórcio, portanto, com que tipo de instituições querem trabalhar ou vão trabalhar no consórcio, mas não precisam dizer quais são. E isto, já disse isto há pouco e repito, e é de propósito mesmo, porque é muito importante termos essa noção da flexibilidade destes projetos, destas acreditações, do ser, de facto, membro Erasmus. Inclusivamente, há plataformas específicas para ajudar a encontrar parceiros das organizações de acolhimento. Isto também é algo que foi muito bem focado e instrumentalizado agora neste novo programa. Ter locais onde possamos ir procurar organizações de acolhimento, organizações parceiras e estarmos... toda a gente ter acesso ao programa e não andar aflito a ver com quem é que eu vou trabalhar e o que é que eu posso fazer. Portanto, primeiro candidatam-se, são aprovados e depois sim, quando são aprovados, entram no esquema, não é? na ideia de onde é que eu vou encontrar pessoas e nós também estaremos aqui para ajudar. As organizações de apoio é um conceito novo, é um conceito perigoso, às vezes, porque confunde um pouco. As organizações de apoio não se podem candidatar, a sua participação é formalizada na implementação de tarefas específicas que estão muito bem definidas nas normas de qualidade. O objetivo é, de facto, a transparência e a qualidade da participação de intermediários e de outras organizações especializadas. Portanto, no fundo, são as antigas organizações intermediárias que, por exemplo, podem ajudar a organizar as mobilidades nos países de acolhimento, sim senhora, mas não podem fazer quaisquer tarefas nucleares no âmbito do projeto ou da acreditação a nível nacional. Isto está muito bem explicado, tanto no convite, no programa Erasmus+, como no documento de apoio sobre o qual eu penso que o Vasco vai falar daqui um bocadinho, à acreditação. Nós temos um documento de apoio à acreditação, como ainda nas normas de qualidade que vão aparecer no formulário de candidatura. Vocês vão ter as normas de qualidade todas elencadas e neste caso aparece exatamente aquilo que as entidades de apoio, não é? As tais entidades intermediárias podem fazer. Portanto, neste enquadramento, nós temos a noção que há pessoas aqui que já têm alguma experiência e que dizem, no fundo, eu quero continuar a trabalhar com os meus parceiros estrangeiros, já têm parceiros estrangeiros há muito tempo, seja em que setor for, e como é que eu posso fazer intercâmbios de aprendentes ou de pessoal educativo se eu não tenho parceiros estrangeiros? Ora bem, o objetivo aqui é criar. É o conceito, como nós falámos desde o início, que estamos a falar no conceito de membro Erasmus. Isto é que toda a gente seja membro Erasmus ao nível da acreditação. Claro que isso não é possível e o facto de não se ser acreditado não é minimamente impeditivo de ser-se entidade de acolhimento. Portanto, não é preciso ser-se acreditado para ser entidade de acolhimento, é preciso ser acreditado para enviar pessoas. E, portanto, o que é que acontece? As organizações candidatas que querem enviar os seus participantes para Portugal, por exemplo, ou outro país qualquer, têm que se candidatar ao seu próprio país. Da mesma maneira que os portugueses, qualquer mobilidade que queiram fazer, tem que ser financiado por Portugal, portanto, pela agência portuguesa. Portanto, o ideal é terem, de facto, uma acreditação. Ora bem, critérios de seleção também é importante só dar-vos aqui uma palavrinha sobre isto. Todas as entidades candidatas têm que ter um mínimo de 2 anos de atividade no setor a que se candidata. O que é que isto significa? Não tem nada a ver com experiência Erasmus, tem a ver que uma entidade que se candidata ao ensino escolar tem que pelo menos estar ligada ao ensino escolar há 2 anos. Uma entidade que se candidata ao ensino e formação profissional, pelo menos há 2 anos que tem que ter atividade, seja ao nível da oferta letiva, como ao nível de política educativa ou de gestão ou coordenação ao nível do ensino e formação profissional.
A educação de adultos é a mesma coisa, uma associação, uma cooperativa, um museu, um agrupamento de escolas com o Centro Qualifica. O Centro Qualifica tem que estar ativo há mais de 2 anos. Portanto, isto é a regra base para os critérios de seleção. Ao nível dos coordenadores de consórcio, a questão da capacidade operacional acresce ainda que tem que haver reconhecimento e recursos para desenvolver o plano Erasmus. Isto é, os planos Erasmus não são nada de extraordinário, podem ser até algo muito simples, mas que tragam um grande benefício ao consórcio e às entidades do consórcio, mas é necessário que o coordenador de consórcio tenha o conhecimento e recursos para o desenvolver. E se aplicável, isto é, reparem que anteriormente falámos sobre a finalidade do consórcio, se a finalidade do consórcio for capacitar as entidades parceiras, efetivamente o coordenador de consórcio tem que ter, de facto, essa possibilidade ou esse conhecimento para fazer a capacitação. A capacidade financeira não é verificada nesta fase, mas é importante que tenham algumas noções sobre o que é necessário. As entidades públicas não têm problemas, não é? Neste aspecto, mas as entidades que não são públicas têm algumas especificidades. Nesta sessão aqui não vamos falar sobre isto, vamos falar sobre isto na sessão de dia 22 e existem também algumas regras que nós podemos dar-vos, são poucas, mas podemos dar-vos indicação sobre isso se nos mandarem e-mail e estiverem preocupados com alguma questão. Critérios de exclusão. A questão da autoria e conteúdo original é muito reforçada neste programa. Lá está. Entra aqui também o tal conceito das organizações de apoio, das tais organizações intermediárias. As organizações intermediárias não podem, por exemplo, fazer candidaturas. Ajudar a fazer candidaturas é uma coisa, fazê-las, criá-las ou copiá-las, isso não é possível. Se a Agência Nacional perceber que houve, por exemplo, alguma intervenção de uma entidade intermediária na autoria ou conteúdo original da candidatura, ela é imediatamente excluída. A questão também, esta cláusula aqui da autoria e do conteúdo original, também permite tomar medidas no caso de se verificar que seja uma entidade externa que está a gerir as tarefas nucleares do projeto. Atenção, tarefas nucleares, e isto está muito bem definido, tanto no programa Erasmus+, portanto no guia do programa, como no próprio formulário de candidatura. Não é proibido, claramente, o aconselhamento e orientação sobre políticas educativas, naturalmente enriquecerá o projeto e a proposta de projeto, documentação estratégica, partilha de práticas, aprendizagem de pares. Nada disto é desaconselhável, até é aconselhável. A questão é, tudo o resto é, no fundo, se formos pensar bem, pagar a uma entidade para nos fazer a candidatura. Isso não é possível, porque não é esse o grande objetivo. O objetivo é que haja uma evolução qualitativa e de inovação e de internacionalização da instituição. E, portanto, se a instituição não fizer ela própria, a organização que se está a candidatar não fizer ela própria o seu projeto, não definir as suas necessidades, não perceber aquilo que lhe falha e que pode ser colmatada em parte com um projeto deste nível, então não vale a pena de facto haver projeto. Para terminar aqui, estou a tentar mudar o slide, mas ele está difícil. Ora bem, os critérios de atribuição, que se chamam atribuição no guia, no fundo são os critérios de avaliação mais os critérios de atribuição. Ora bem, nós temos aqui, em termos de prioridades, para falar desde o início, a questão de apoiar os Estados-membros no sentido de melhorarem a sua natureza inclusiva, a natureza inclusiva dos seus sistemas educativos. E esta questão do remover obstáculos que impedem a livre circulação dos aprendentes. E se nós formos pensar nisto, passamos para, isto era a questão do espaço europeu de educação, que é o enquadramento deste programa e da questão da mobilidade. Nós temos também a questão dos objetivos da ação 1, que
tem a ver com promover valores de inclusão e diversidade, tolerância e participação democrática. Portanto, objetivos da ação 1. Portanto, quando fazemos uma candidatura, temos de facto que pensar não só em termos de relevância da candidatura, relevância para o setor educativo, não é? A relevância para a instituição e a relevância também ao nível de se vai ao encontro dos objetivos do plano da Europa para a Educação e Formação, o Plano Nacional para a Educação e Formação e, efetivamente, a base do programa, como nós referimos, a inclusão, a tolerância, a diversidade, esta estratégia de inclusão que foi criada para este programa tem que estar também patente aqui quando escrevem a candidatura. Por isso, temos critérios de avaliação ligados à relevância da candidatura para todos estes aspectos que eu referi. Temos também a questão dos objetivos da candidatura, em que se pretende quais são os objetivos da instituição que estão enquadrados aqui por esta candidatura. E ao nível destes objetivos também temos que pensar que os objetivos não podem ser uns objetivos quaisquer, têm que ser uns objetivos integrados no chapéu, no plano Erasmus, que tem que derivar, no fundo, o plano Erasmus da relevância do projeto. Isto é, no fundo, temos que pensar que este plano Erasmus tem que também ir ao encontro dos objetivos maiores, das prioridades transversais deste programa, das prioridades específicas da ação-chave 1. Todas estas questões vão ser abordadas em pormenor na sessão de dia 22 de apoio a candidaturas, até com exemplos. Eu tenho que avançar, porque senão os meus colegas dizem que eu estou a falar demais. Portanto, o que nós temos aqui também que pensar é que nos critérios vai-se falar sobre se as atividades estão alinhadas com os objetivos e as necessidades definidas, portanto, as atividades que vocês pretendem fazer, o tipo de atividades que vão fazer, e a questão da gestão do plano Erasmus ao nível dos recursos, da organização, da disseminação, portanto, tudo isto está incluído aqui na gestão do plano Erasmus. Estes projetos têm um mínimo de 70 pontos para serem aprovados, porque temos que ver que estamos a falar de projetos de longo prazo, portanto tem que haver um mínimo de qualidade de 70 pontos. E aqui, em termos de relevância, reparem que são só 10 pontos, mas se nós tivermos em conta que, a partir do momento em que algum destes 4 critérios maiores tiver uma pontuação inferior a 50%, a candidatura é imediatamente rejeitada, independentemente do seu total. A partir do momento em que este projeto não tem relevância para o Erasmus+, para o setor educativo, para os objetivos transversais e as prioridades deste programa, ele é cortado aqui, portanto, não desenvolve. Portanto, temos mesmo que pensar nesse aspecto. Temos também a questão no âmbito da estratégia de inclusão e da estratégia de entrada e de acesso de públicos mais desfavorecidos, de proporcionar mais oportunidades a públicos com menos oportunidades. Nós temos, por exemplo, a atribuição de mais pontuação na avaliação. Aqui é claro, em termos está definido e está publicado, há mais pontuação na avaliação de candidaturas e há mais percentagem de financiamento quando os projetos incluem a participação de públicos com menos oportunidades. Por exemplo, os indicadores de inclusão do programa Erasmus são definidos com base aqui nesta questão. Aqui temos a inclusão de participantes com menos oportunidades como prioridade e a mobilidade de aprendentes de longa duração como prioridade. A aprendizagem de longa duração tem a ver não só com o incentivo à mobilidade, a uma mobilidade maior por parte de alunos formandos fazerem uma mobilidade mais prolongada e aprenderem mais línguas, por exemplo, tem a ver com a questão da inclusão ao nível das línguas. A mobilidade de aprendente de longa duração não existe na educação de adultos, portanto, na educação de adultos estamos apenas ao nível da prioridade da inclusão de participantes com menos oportunidades.
Temos também aqui, só para terminar esta questão, passo já a palavra, 2 aspectos. Hão de reparar que, quando se fala da gestão do projeto, da monitorização, há aqui em termos de avaliação, e vocês também poderão ter acesso aos critérios de avaliação, em termos de avaliação e à ponderação, há um reforço de pontuação para quem faz uma rede ou cria uma rede de mentoria e de acompanhamento a pessoas com menos oportunidades. Portanto, mais um instrumento para essa questão da estratégia de inclusão. A abordagem da perspectiva de apoio por parte das agências nacionais é muito clara, pensamos nós. O feedback da agência não é um feedback de controle, é um feedback de apoio, de suporte, de como melhorar. E, portanto, despeço-me aqui com este enquadramento, passo a palavra ao meu colega Vasco, que vai terminar esta apresentação, e esperamos sinceramente que muitos de vocês tenham vontade de participar e de trabalhar connosco. Até já. Ora, muito bem, então estamos já na reta final. Isto foi muita informação para digerir, mas poderão mais tarde, com mais calma, através da revisão aqui do PowerPoint e também de alguns links que vos vou dar já aqui a seguir, que servirão como documentação de apoio, poderão, dessa forma, ver tudo isto com mais calma, ver detalhes, e, evidentemente, nós também estaremos sempre à disposição para qualquer dúvida. Então, para o final, temos aqui algumas questões muito breves, nomeadamente a forma como a acreditação é certificada para a vossa organização. Portanto, todas as organizações que sejam acreditadas, que tenham a acreditação aprovada após a candidatura, receberão um certificado que atesta o estatuto da organização como acreditada. É um certificado que tem o logotipo do programa, os símbolos da União Europeia, portanto é um documento oficial para mostrar de facto que vocês estão acreditados. Estes reconhecimentos são muito importantes porque vocês podem divulgar este tipo de certificação nas vossas redes, no meio em que vocês se movem, porque isto de facto dá prestígio às vossas organizações, o facto de terem uma acreditação Erasmus. E todas as organizações que sejam acreditadas têm este certificado. Existirá ainda um selo de excelência para aquelas organizações que, ao fim de algum tempo, revelem um desempenho excelente, um bom desempenho. Esse selo também poderá ser muito útil para usarem na vossa comunicação posterior, para mostrar precisamente esse reconhecimento. Os selos são válidos por 3 anos e depois é reavaliado o desempenho da vossa organização para ver se poderá haver uma renovação desse selo de excelência. Ora, a candidatura já foi dita aqui ao longo de muitos slides, mas não quero demais repetir. Pode ser feita até ao dia 19 de outubro de 2021. Atenção, até ao meio-dia do dia 19 de outubro, hora de Bruxelas. Para nós, estamos aqui na periferia, com menos 1 hora que a Europa Central, para nós será às 11 da manhã. 19 de outubro às 11 da manhã. Atenção a esse pequeno detalhe. O formulário de candidatura está disponível aqui neste link. Podem ir lá e começar já a ver e explorar, ir fazendo um rascunho, enquanto decidem se de facto querem ou não formalizar esta candidatura. O preenchimento do formulário é feito em português e há um conjunto de documentação de apoio que vou já mostrar no slide a seguir, que é muito importante. Como sabem, aquilo que nós falamos aqui está tudo muito por alto e isso não dispensa uma leitura atenta e detalhada aos documentos de referência, que são os seguintes. O Guia Erasmus de 2021, aqui nestas hiperligações tem sempre portanto, o caminho para chegar aos documentos. O documento de apoio ao candidato para a acreditação. Este é um documento mais simplificado que o guia e que serve exclusivamente para quem se queira candidatar à acreditação.
E as FAQ, as chamadas questões frequentes, também é uma lista de questões que já têm sido feitas desde que surgiu a acreditação no programa, em que beneficiários, ou futuros beneficiários, como vocês, colocaram questões que consideramos importante também partilhar, porque podem aplicar-se a muitas organizações. Links úteis para o vosso processo de candidatura. O primeiro passo para a candidatura é a pessoa que está designada como pessoa responsável pela coordenação do projeto, do que virá a ser o projeto, deve criar um chamado EU Login. Portanto, é um login na rede dos participantes nas instituições europeias. Este registro é feito em nome próprio, em nome pessoal do indivíduo que vai coordenar o projeto. E pode haver mais que uma pessoa na organização com uma credencial EU Login. Até é conveniente que haja mais que uma. Depois, a organização em si, a vossa organização, o município, o centro de formação, o que for, deve criar também, através da pessoa que tem um EU Login, deve criar o registro da organização no sistema europeu para obter aquilo que se chama um OID. OID é a sigla de Organization ID. Portanto, é a identificação da organização. É o número que depois vão usar ao longo de todo o vosso processo de vida no Erasmus. E nesta plataforma é também onde vão ter de carregar todos os documentos necessários da organização para ela ser validada quando for a altura dos financiamentos, por exemplo. Este é o link que já estava no slide anterior para as candidaturas, para o formulário de candidatura. Atenção àquele detalhe que a minha colega Vera Farinha mencionou. A candidatura à acreditação é o KA 120, o KA 122 não tem agora segunda fase este ano. E os do slide anterior eram, assim, digamos assim, as plataformas principais, não é? Agora temos algumas plataformas de apoio. O School Education Gateway, muito útil, especialmente para quem está no ensino escolar. É uma plataforma que tem ofertas de formação, listagens de organizações de acolhimento, atividades, informações úteis. O EPALE é, digamos assim, o equivalente, mas para a educação de adultos. Também uma plataforma onde se divulga muita formação, onde é possível frequentar ações de formação, conhecer promotores dessas ações, conhecer organizações que queiram fazer parcerias connosco, etc. E o Erasmability também funciona um bocadinho a esse nível, mas para o ensino profissional, também para pesquisar organizações de acolhimento e ver oportunidades de estágio, que está mais virado para os estágios, porque é o ensino profissional e muitas vezes as mobilidades de aprendentes, de formandos, vão nesse sentido, não é, do estágio profissional. E, claro está, o nosso próprio site, onde também tem muita informação, muita documentação de apoio para consultarem e as notícias que vão sendo lá publicadas aqui pelo nosso Departamento de Comunicação. Que mais é que nós vamos fazer para vos ajudar? Mais umas coisitas. No dia 22, como já tem sido dito aqui, é uma quarta-feira, vamos ter mais uma sessão de apoio. Como disse a Vera Queiro, isto é uma sessão de divulgação, esta vai ser mais específica de apoio à candidatura. Tem uma primeira fase das 2h30 às 3h30, em que se falará em particular sobre o plano Erasmus, a construção do plano Erasmus, e depois, às 3h30, a sessão divide-se em 3, fica tripartida, e cada organização irá para a sessão a que corresponde ao seu setor, ensino escolar, ensino de formação profissional ou educação de adultos. Portanto, nessa altura já terão claro, esperamos nós, que já sabem qual é o setor a que se podem candidatar de acordo com as regras de elegibilidade. Vamos promover ainda umas sessões de esclarecimento, uma hora Erasmus+. É um momento informal, aberto, em que nós vamos estar disponíveis online para vocês nos visitarem, entre aspas, e colocarem as vossas questões
particulares. Okay? Vão ser 3 sessões, dia 29, das 15 às 16, dia 7 de outubro, das 14 às 15 e dia 12 de outubro, das 11 às 12 da manhã, ao meio-dia. E, portanto, isto não requer um registro prévio ou uma marcação, simplesmente aparecem, colocam as vossas questões, saem, podem estar lá 5 minutos a falar connosco, podem estar a hora inteira, se não aparecer mais ninguém. Enfim, de acordo com a disponibilidade, fazemos depois a gestão, não é? destas conversas de esclarecimento. E, evidentemente, para além disso, também há sempre o contacto telefónico, o contacto por e-mail com os nossos técnicos da agência, que aqui à frente eu já vou mostrar quais são estes contactos. Antes disso, só para motivar um bocadinho e dinamizar um bocadinho a vossa vontade de participar, umas frases-chave respectivas aqui ao novo programa e à acreditação, em que de facto se fala aqui um bocadinho por alto dos princípios básicos e daquilo que já se tem falado aqui nesta sessão. A acreditação Erasmus é uma mudança de paradigma. Passamos de uma competição anual para uma participação contínua que enfatiza a qualidade através das normas de qualidade. Portanto, aquilo que já foi falado, não há aquele formato rígido, ano a ano, a fazer uma nova candidatura, novos objetivos, novos planos, não. Isto é a longo prazo. Até 2027 o plano está feito e depois vai-se gerindo de forma flexível. Receber a acreditação Erasmus significa tornar-se parceiro do programa e fazer parte da construção de uma educação melhor na Europa. Não é? Isto acho que tem que ser um orgulho para todos nós, não é? Perceber que estamos a fazer alguma coisa para construir melhor educação, melhor formação no contexto alargado da Europa. A acreditação Erasmus oferece à sua organização uma perspectiva para o futuro e um acesso mais fácil ao financiamento. Lá está, longo prazo, acesso fácil ao financiamento uma vez construído o plano Erasmus. E a acreditação apoia o seu desenvolvimento e inovação institucionais. Mais umas frasezinhas de motivação. A acreditação é uma modalidade flexível e permite progredir. Adapta-se à sua organização e às suas circunstâncias. Okay? Seja uma organização pequena, grande, com muitos recursos, com poucos recursos, com muito staff, com 3 ou 4 pessoas, não interessa. Vocês fazem o vosso plano de forma realista, de acordo com o que querem fazer, e vão adaptando e se adaptam-se à acreditação e a acreditação adapta-se a vocês. É sempre possível a sua organização ser acreditada. Se não for este ano, será no próximo ou no outro a seguir, é ir tentando. Evidentemente, é sempre possível, desde que sejam elegíveis. Um consórcio acreditado é uma excelente oportunidade, tanto para o coordenador como para os membros do consórcio. É importante pensar que, de facto, há organizações que não têm estofo, não têm capacidade para gerir um consórcio, por os mais variados motivos. Portanto, um coordenador tem que pensar que também está a dar uma boa oportunidade de participação aos seus membros. A acreditação significa focar-se no que é importante, sem precisar de se preocupar com todos os detalhes de uma vez. Como é um processo a longo prazo, não é? As coisas vão sendo feitas uma a uma. Não é? Agora a candidatura, em fevereiro o financiamento, mais tarde a revisão do plano, depois pensa-se nas mobilidades. Portanto, as coisas vão-se fazendo, vão-se gerindo ao vosso ritmo, de acordo com a vossa possibilidade. E, claro está, estamos aqui para vos apoiar sempre que for necessário. Muito bem, aqui está o prometido slide com o nosso contacto de e-mail. No ensino profissional temos este e-mail geral. Okay? Quando enviam um endereço para um e-mail para este endereço, ele é apanhado por um dos técnicos, depois vos responderá. Okay? Aqui na coluna do meio a verde o ensino escolar, com também o respectivo e-mail de contacto, e aqui do lado direito para a educação de adultos. Okay? Como bónus, ficam a conhecer os nossos colegas e as nossas colegas do KA2 e as nossas fantásticas coordenadoras que também estão aqui. Pronto, muito obrigado por terem participado. Espero que isto tenha sido elucidativo e que tenham ficado com muita vontade de fazer uma candidatura.
nada nos poderia dar mais prazer. Não se vão já embora. No próximo slide temos aqui os QR Codes, e aqui estão eles, para fazerem o vosso registro de participação nesta sessão. E também do lado esquerdo e do lado direito um QR Code também para fazerem o questionário de avaliação desta sessão, que nós agradeceríamos muito que fizessem. Eu vou deixar este slide aqui ativo durante cerca de 5 minutos para terem tempo de fazer isto. Mais uma vez, obrigado a todos, em nome aqui da nossa equipa, dos técnicos de acompanhamento, da equipa informática, que nos deu aqui todo o apoio, da equipa da comunicação, que também é crucial aqui nestas andanças. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e até logo. Vasco? Sim. Vou responder aqui a 2 perguntas, que ainda temos 3 minutos. Opa, bom, fantástico. 2 perguntas que eu penso que se calhar é importante clarificarmos, porque houve quem não estivesse aqui no início. Isto foi bem introduzido no início, mas eu penso que há aqui a questão dos agrupamentos de escolas, essencialmente, que é o mais problemático. Os agrupamentos de escolas, e que estava aqui uma colega a dizer, tendo eu uma escola cedo com imensos projetos, fico completamente limitada. E isso não é minimamente impeditivo, porque os projetos podem acontecer em paralelo. O que não pode acontecer são várias acreditações em paralelo. Portanto, uma escola pode ter vários projetos KA2, antigos ou novos, pode ter, inclusivamente, projetos a decorrer de outra espécie de projetos. A acreditação é, no fundo, terem um projeto, uma estratégia Erasmus, uma estratégia de internacionalização para a instituição. E tem a ver com a mobilidade, não tem a ver com projetos de cooperação. Portanto, que quiserem fazer mobilidade. A partir do momento em que a escola tem um projeto de acreditação, imaginem que a escola tem um projeto individual. Vocês podem, o Centro de Formação pode contactar com a escola, não é, com a direção, e dizer, vamos fazer um upgrade a esse projeto e vamos passá-lo de uma acreditação individual para uma acreditação de coordenador de consórcio. E, portanto, essa coordenação de consórcio vai incluir não só a acreditação da própria escola, sede, como a do consórcio. Portanto, vai incluir as duas. E por isso é que eu digo que não é impeditivo. A acreditação não é um ato individual, como a professora Teresa estava aqui a dizer, é algo que a direção do agrupamento, em conjunto com o consórcio, com o coordenador de consórcio, entre aspas, não oficial, que será o Centro de Formação, vão fazer um projeto e tem que ser esse que cobre a escola toda. Para a mobilidade. Isso não impede que haja uma série de outros projetos a decorrer, KA229, KA101, por exemplo, do programa antigo. Depois, a mesma escola, diz aqui uma colega, pode ter vários projetos de acreditação. Pode, desde que cada um deles tenha a ver com o programa educativo dessa escola. Isto é, se uma escola só tiver o ensino regular, só pode ter uma acreditação, seja ela individual ou de consórcio. Mas se essa escola também tiver o ensino e formação profissional, pode ter uma acreditação para o ensino regular e uma acreditação para o ensino e formação profissional. E se essa escola também tiver educação de adultos, também pode fazer uma terceira acreditação. Agora, o que nós temos que pensar é, a mesma escola tem quantos programas educativos? Quantos eixos educativos tem? Quantas valências tem? E então, para cada um dos programas educativos, há uma acreditação possível. Mas quando falamos em programas educativos, estamos a falar em regular, ensino de formação profissional e educação de adultos, está bem? Isto é muito importante que fique claro, porque senão não se consegue perceber a perspectiva e como é que qual é o enfoque da acreditação. E com esta me vou. Muito obrigada. Desculpem esta interrupção, mas eu penso que era essencial clarificar. Temos ainda o Padlet a decorrer. Se quiserem ir lá pôr mais questões, estejam à vontade, que ele vai ficar aberto durante mais umas horas. Muito obrigada.